Nessa situação problema, ele está falando então que um menino vai jogar uma garrafa para o alto e vai sair correndo. E ele quer saber qual é a distância que o menino consegue correr até a garrafa atingir o chão. Então a garrafa vai fazer essa trajetória que ela vai subir, chegar no ponto mais alto e depois ela vai descer até chegar ao solo. Então esse é o tempo que o menino tem para correr. Então o primeiro passo aqui a gente vai descobrir quanto tempo esse menino consegue passar correndo. Para isso a gente vai aplicar então o sorvetão nessa situação problema. Então, e agora aqui se atente para um detalhe. Como eu coloquei para cima positivo, a nossa gravidade ela tem que ser negativa, porque a gravidade está para baixo. A gravidade sempre está apontando para baixo. Então a gravidade é negativa por causa disso. E a gravidade é a nossa aceleração. Então vamos resolver esse exercício. A posição final é quando ele atinge o solo. É 0. Posição inicial ele fala que está a 1 metro do chão. A velocidade que o menino arremessa é 4. É positivo porque ele vai arremessar para cima, de acordo com a nossa orientação. Tempo. Gravidade negativa, 10. Tempo dividido por 2. Aqui pode fazer a simplificação, na nossa boa e velha simplificação, sabendo que vai dar 5 no numerador. Então a gente tem a opção 0, que é igual a 1, mais 4t menos 5t ao quadrado. A gente tem uma equação de segundo grau para ser resolvida. Então a gente vai ter que primeiro calcular o discriminante, b ao quadrado menos 4 menos 4ac. Então, o discriminante, aqui nesse caso, o b é 4, menos, lembrando que aqui é um menos 4, o nosso a é menos 5, e o c, no caso, é 1. Então, nosso discriminante, 16 mais 20. Então, nosso discriminante é 36. Ok, mas a gente quer saber o valor do t. Para descobrir, então, o valor do t nessa situação, a gente vai resolver, então, essa equação do segundo grau. T vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, dividido por 2 vezes a. Então, t, que é o nosso tempo, o menos b é o 4, mais ou menos, já colocar a raiz quadrada discriminante, raiz quadrada 36 é 6, 2 vezes o a, que nesse caso o nosso a, menos 5. A gente só vai ter uma resposta como verdadeira, porque se eu fizer aqui vai ficar menos 4 com mais 6 vai dar mais 2, dividido por menos 10 vai dar um tempo negativo. O tempo negativo não satisfaz a nossa condição. Ainda não aprendemos a voltar no tempo. Então a gente só tem que saber o tempo positivo. Então, menos 4 com menos 6 dá menos 10. Menos 10 dividido por 10. Então a resposta que satisfaz a nossa condição é o tempo de igual a 1 segundo. É essa a resposta que satisfaz. A outra vai dar um tempo negativo, por isso que a gente nem pegou. Só que a pergunta do exercício é quanto tempo o garoto consegue passar correndo. A situação problema analisada que ele quer é o seguinte: o garoto vai jogar essa garrafa para o alto e ele vai passar a se deslocar. Então, qual é a distância que esse garoto consegue correr na hora que a garrafa volta a atingir o solo? E a velocidade dele aqui, 6 metros por segundo. Então, qual é a distância que ele consegue percorrer na hora que a garrafa retorna ao solo? A gente viu que ele tem 1 segundo para correr. Então, se ele tem 1 segundo para correr, fica um pouco mais simples. Vou usar aqui de novo o cantinho para a gente resolver. É só usar V é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade que ele fala é de 6 metros por segundo.
posição final é o x menos a posição inicial, que é 0, dividido pelo tempo, que é de 1 segundo. Então, a gente consegue descobrir que a distância que esse garoto vai percorrer é de 6 metros. E aí a gente fecha a nossa questão.